Hoje é o dia dele, o primeiro de seu nome, o rei das dúvidas, o incompreendido, o nunca entendido, ele, o famoso, o popular, verbo to be. Oi, eu sou a Teacher Carol e na aula de hoje a gente vai aprender o verbo to be de uma vez por todas. Eu prometo. Vem comigo. O verbo to be é um verbo muito importante na língua inglesa porque ele assume a função de verbo principal e de verbo auxiliar. Deixa eu colocar isso aqui para vocês. Verbo principal e verbo auxiliar. Ele é um verbo principal quando ele rege a sentença, quando ele é o núcleo da sentença, quando a informação primordial recai sobre ele. Vamos dizer que ele é o rei da oração. E ele é o verbo auxiliar quando ele se junta com um outro verbo para formar um tempo verbal. Por exemplo, o present progressive. Em que eu tenho o verbo to be mais um verbo no ing para formar esse tempo verbal. Mas isso é cena para os próximos capítulos, tá? Por agora vamos focar só no verbo to be como verbo principal. Bom, a forma dele no inglês se apresenta com o am, is e are. É assim que a gente encontra ele no presente. No passado, a gente encontra ele como was e were. Deixa eu colocar em inglês aqui para poder ficar coerente. Já que eu coloquei present, eu coloco past. Essas são as 5 formas que o verbo to be se apresenta. Am, is, are, was, were. A gente vai focar hoje, nessa aula, na forma do present, ok? E para me ajudar nessa missão de ensinar o verbo to be para vocês, eu vou convocar eles, os guerreiros, os personal pronouns, que são divididos em singular e plural. Os do singular, nós temos o I, you, he, she e it. E os do plural nós temos we, you, they. Suas traduções respectivas são I, eu, a pessoa que fala, you, que é o nome da série, você, a pessoa com quem se fala, he, she, it, ele, ela, ele, ela, para tudo que não for humano. E eles são a pessoa de quem se fala. Por exemplo, eu tô aqui falando com o meu câmera. Eu sou I, ele é o you.
e nós estamos falando sobre o pai dele. É a pessoa de quem se fala. He. Beleza? E o plural é o mesmo paradigma. We é nós, as pessoas que falam, you é vocês, as pessoas com quem se falam, e they é eles, elas, para tudo, para ser humano, para objeto, para animal, para planta, para cidades, tudo que for eles e elas, seja objetos animados, inanimados ou seres humanos, a gente usa they. As pessoas de quem se falam. Esses são os nossos guerreiros convocados para essa missão de ensinar o verbo to be para vocês. Printem a tela ou deem pause para anotar essas informações que eu vou apagar agora do quadro para poder acrescentar os verbos do verbo to be. Ok? O blogueirismo de baixa renda. A gente usa o quê? Papel. Por quê? Porque não achamos o apagador. Mas tá tudo certo. Então vamos lá. Usando os meus guerreiros, como é que eu vou conjugar o verbo to be em cada pessoa? A primeira pessoa, que é o I, na forma afirmativa, deixa eu colocar até aqui em cima para não confundir vocês. A afirmativa é o am, I am. O you vai ser are, you are. E vejam que não é are, é are, bem caipira mesmo, are, com esse som final de R, não é o som final de E, mas de R, you are special, you are beautiful, you are my best friend. He, she, it, todos eles é o is. Aqui embaixo, we, you e they, todos vão ser are. Beleza, Carol, até aqui eu entendi. Verbo to be pode ser verbo principal, verbo auxiliar. Eu tenho essas 3 formas de conjugação, para o singular e para o plural. Até aqui eu entendi. Mas uma dúvida que eu tenho é, eu posso diminuir esses verbos? Eu posso contrair, como por exemplo no português. Eu não digo eu estou, eu digo eu tô. Eu posso fazer isso no inglês? E a resposta é sim, você pode. E como é que ficaria isso? I am, I'm. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, you're. They are, they're. As gramáticas tradicionais não ensinam isso, mas na literatura, músicas, poemas e contextos informais, eu também posso fazer essa contração em nomes. Por exemplo, Cassandra's beautiful. Eu tô aqui contraindo o meu is, Cassandra's. Na música Good For You, da Olivia Rodrigo, que já tá aqui no canal, acontece um fenômeno desse, que vocês podem dar uma olhadinha e eu explico melhor com mais detalhes. Mas vocês podem fazer isso em contextos de informalidade, contextos formais, de escritas, acadêmicas, exercícios. Vocês não podem contrair com o nome de uma pessoa, só em contextos informais, ok? Ótimo. Carol, eu entendi a contração, eu entendi as 3 formas, mas eu não entendi qual é o sentido do verbo to be, para que eu uso ele. Eu uso o verbo to be quando eu quero me referir a sentido de ser ou de estar. Por exemplo, I'm okay, eu tô bem, sentido de estar.
I am a good friend. Eu sou uma boa amiga. Sentido de ser. Eu sou ou eu estou. No inglês não há diferenciação entre esses dois sentidos. Os dois sentidos são operados pelo verbo to be. Não é como no português, que a gente tem o verbo ser e o verbo estar. No inglês é um verbo só. E a gente usa do mesmo jeito. Tá, mas como é que eu vou saber quando é ser e quando é que é estar? Pelo contexto, gente. O contexto vai dizer pra gente tudo sempre. Ok? Aprendemos a afirmar. Vamos aprender agora a negar. Para a gente negar com o verbo to be, é só acrescentar o not depois do to be. Então aqui vai ficar I am not, you are not, ou you aren't, he, she is not, ou he, she isn't, isn't com som de Z, ok? Não é isn't, é isn't, isn't. A boca nem abre, ó. Isn't, isn't. E aqui é a mesma coisa. We are not, you are not, they are not. Todos eles are not ou aren't. Perfeito? Afirmando e negando. Exemplos. I am Ana Carolina. Eu sou Ana Carolina. It's not a book. Isso não é um livro. This is a... Eu nem sei o nome desse negócio aqui em inglês. Não sei se é pilot, produção. Vou ficar devendo. Vou pesquisar e coloco nos comentários ou minha editora coloca uma legenda para mim. Com o nome disso em inglês. Falha. Eu acho que é board marker ou marker. Se eu não estiver enganada, é isso. It's not a book. Isso não é um livro. Ou, por exemplo, deixa eu pensar em outros exemplos aqui. We are not friends. Nós não somos amigos. We are colleagues. Nós somos colegas. We are not friends. We are colleagues. Nós não somos amigos, nós somos colegas. Ok? Afirmei, neguei, hora de perguntar. No inglês, os padrões das perguntas, a gente faz uma inversão da posição verbo-sujeito. Perceba que até então eu sigo uma lógica. Eu tenho aqui o sujeito, que eu vou colocar aqui S, eu tenho o verbo e eu tenho o resto da frase. Como, por exemplo, na frase We aren't friends, we are colleagues. Eu tenho esse padrão aqui. Sujeito, verbo, negativa, complemento. Sujeito, verbo, o objeto. Pode ser objeto, acho que foi até melhor. Esse padrão, SVO, SVO. Quando eu faço pergunta em inglês, esse padrão vai mudar. E vai ser V, S, O. Oi, como assim? Se eu quiser perguntar agora, eu sou Ana Carolina? Eu inverto. Am I Ana Carolina? I am Ana Carolina. I am not Ana Carolina. Am I Ana Carolina? Ou aqui. Are you? Are you okay? Você tá bem? Você tá ok? He, she, it. Is he? Is she? Is it?
Como, por exemplo, is it a glass of water? Isso é um copo de água? Yes, it is. Sim, isso é. Aproveitar até para me dar uma hidratadinha. Nunca se esqueçam de beber água, gente, é muito importante. Seguindo o fio. We, you, they. Are we? Are you? Are they? Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Essas são as perguntas yes or no questions. Deixa eu deixar aqui yes or no. E como é que eu respondo a elas? São as minhas short answers. Am I, Ana Carolina? Yes, I am. No, I'm not. Are you a friend? Are you okay? Yes. You are. No, you aren't. Aqui eu vou colocar um exemplo só com she, mas o padrão é o mesmo, tá? Is she okay? Yes, she is. No, she isn't. Are we friends? Yes, we are. No, we aren't. Are you a couple? Vocês são um casal? Yes. E o they, finalmente, yes, they are. No, they aren't. Vamos recapitular que foi muita informação de uma vez só. Até meu câmera tá aqui dizendo isso, vamos recapitular que foi muita informação de uma vez só. A gente tem o verbo to be sendo usado como verbo principal ou auxiliar e hoje nos interessa ele como verbo principal, que é o verbo ser ou estar, indicando ser ou estar, indicando esse estado, ok? Eu uso ele na forma afirmativa, negativa, interrogativa e das short answers, que são as respostas curtas. Na minha forma afirmativa, eu uso o meu sujeito mais o verbo to be, apenas. Na minha forma negativa, eu uso o sujeito, o verbo to be e a negativa not, podendo contrair como aren't e isn't. Na interrogativa, do tipo yes or no, eu inverto a posição, eu tenho aqui o sujeito e aqui o verbo. Eu faço isso aqui, a frase vai começar, na verdade, com o meu verbo. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they? E eu respondo essas perguntas de yes or no com duas opções. Yes or no. Por isso que elas se chamam yes or no questions. Eu posso responder yes, I am, no, I'm not. Yes, you are, no, you aren't. Yes, she is, no, she isn't. Yes, we are, no, we aren't. Yes, you are, no, you aren't. Yes, they are, no, they aren't. Carol, eu percebi que o you do singular é igual o you do plural. Como é que eu vou saber distinguir um do outro? De novo, por contexto. Você vai ver pela frase se é singular ou se é plural. Bom, muito obrigada por hoje e até a próxima. Bye, bye.